ano de 2009 chega cheio de esperanças para o Vasco, mas também cheio de desafios, que obrigatoriamente terão de ser superados. Agora a ordem é olhar só para frente e planejar o futuro. Mas não há dúvidas de que os acontecimentos de 2008 ainda ocupam um espaço muito grande na memória dos jogadores, dirigentes e torcedores. Se o início do ano foi desastrado, o final de temporada do Vasco foi desesperador. Edmundo, que mesmo aos 37 anos, voltou ao clube cheio de um entusiasmo juvenil, não conseguiu fazer o sonhado papel de salvador da pátria. O atacante não teve um ano bom. Perdeu pênalti em jogo decisivo, brigou com o treinador e até pensou em abandonar tudo durante a Copa do Brasil. Ele tentou dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro e a torcida deu seu apoio. O problema é que o temperamento de Edmundo oscila como as fases da lua. Às vezes ele era adorável. Eu chegar perto de você. Rafael! Não, ele é gente, ele é uma pessoa. Rafael, é forçador! Obrigado. Estou muito feliz, tá bem? Obrigado pelo carinho da senhora. Outras vezes era totalmente imprevisível. Provocou um acidente com um funcionário que trabalhava no Vasco. Quase atropelou outro. Perdeu o humor e parecia irritado com a tietagem. Era um estado de espírito até fácil de entender. Afinal, o ambiente no clube estava pesado. O rebaixamento cada vez mais próximo. Edmundo estava ansioso e preocupado com o futuro no Vasco. É lógico que não é isso que o torcedor do Vasco sonha quando inicia o ano, mas agora no final seria um título, como um título. Não cair para a Série B seria mesmo quase como conquistar o título. O problema é que a esta altura, antes do jogo com o Vitória, o Vasco já não dependia mais apenas de seus próprios resultados. O desespero toma conta dos vascaínos. No país do sincretismo religioso, Deus tem pena de tantos desesperados e coloca todos os santos de plantão. O céu se enche de pedidos, promessas, sentidas orações. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. As bruxas foram mais fortes naquele domingo. E comungaram contra a fé do torcedor, contra Edmundo, contra o Vasco. Alô, Vasco da Gama! Depois da queda, o Vasco tenta se reerguer. O time terá que ser reconstruído e a dor deixada de lado. Financeiramente, o primeiro baque. O Vasco terá uma redução de 50% nas cotas de televisão para 2009. 15 milhões de reais a menos no orçamento. O Vasco terá que seguir o exemplo do Corinthians, que na segunda divisão conseguiu ter bom público nos jogos e a marca continuou forte. O Corinthians lançou a campanha Nunca Vou Te Abandonar e conseguiu aproximar os torcedores e o time na Série B. Nos mesmos moldes, o Vasco já lançou O Sentimento Não Pode Parar. O contrato com a Champs, nova fornecedora de materiais esportivos, vai render R$500 mil mensais. Antes, o clube recebia R$70 mil da Reebok. Agora, mais do que nunca, arregaçar as mangas, buscar, acima de qualquer coisa, tirar o clube dessa situação caótica, que é uma situação administrativa e financeira, buscando parcerias,
se fazem necessários. Em fevereiro vai começar a vigorar a parceria entre Vasco e Eletrobras. O Vasco vai receber da estatal 14 milhões por ano. O futebol terá um investimento de 11 milhões e meio. O restante será para os esportes olímpicos. O vínculo inicial é de 2 anos. Em 2009, Dorival Júnior terá a missão de reconduzir o time à elite do futebol brasileiro. Ele assinou o contrato com o clube por 1 ano. Em 5 anos de carreira, o treinador foi campeão estadual no Figueirense, Fortaleza, Sport e Coritiba. O Vasco começa a temporada pensando em títulos. Os resultados talvez demorem até um pouco mais a acontecerem, a aparecerem, mas eu acho que nós temos que sempre pensar grande. E não adianta, seria uma utopia dizer que nós estaremos preparando uma equipe para o Campeonato Brasileiro. Não. Nós queremos o título regional também, nós queremos brigar diretamente, novamente, pela melhor colocação possível. Dorival Júnior vai remontar o elenco. Diferente do que aconteceu em 2008, dessa vez, o Vasco terá pré-temporada e será em Vitória, no Espírito Santo. Nesse início, o treinador sabe que terá algumas dificuldades, porque existe uma condição para poder jogar no Vasco. Nós temos que ter cuidado para contratarmos, mas acima de tudo, contratarmos homens comprometidos com uma causa, porque isso vai ser uma cobrança constante e resultados nós temos que ir atrás. Estes são alguns destes homens comprometidos com a causa do Vasco. Alguns já estavam, outros acabaram de chegar. Entre os recém-chegados, 2 são paraguaios. O volante Pedro Vera, o mais alto, e o meia Benítez, cabeludo, quase um sósia de Felipe Coutinho. A promessa de craque do time ainda com 16 anos. Um dos que seguem com a nau vascaína é o zagueiro Fernando, que chegou no ano passado já na reta final do campeonato. Ele fica com a disposição de esquecer o passado e buscar novos ventos no futuro. Tô confiante, né, cara? Tô confiante. Eu sou um cara positivo pra caramba, tô confiante. A galera é uma galera que tá querendo aparecer, tá querendo mostrar, né, o seu trabalho. E isso é muito importante, né? Tu ter vontade, ter ambição. E a gente precisa de muita ambição aqui no Vasco. Em 110 anos de história, o rebaixamento foi a maior tristeza do Vasco. Agora é hora de voltar a ser grande, como o bravo almirante português que batiza o clube. Conta a história que, navegando as rotas que o levariam ao reino das especiarias, Vasco da Gama embrenhou-se no Atlântico com sua frota e perdeu a costa de vista. Fustigados por temporais, os aterrorizados marinheiros se revoltaram, exigindo o retorno à terra firme. Vasco da Gama pôs fim à rebelião, superou novas tempestades e menos de 1 ano depois aportava na Índia. Quem sabe também daqui a menos de 1 ano, este Vasco carioca também não navegue vitorioso por uma nova rota descoberta. Até lá, o time de São Januário pode se inspirar nos versos que o poeta português Vitor Sintra escreveu para homenagear a coragem e a determinação do bravo navegante português. Se El Rei nolo mandou como senhor das naus que tripulamos neste mar, iremos nós fazê-las navegar além, mas muito além do bojador. Não há nem vento ou calma que nos faça pensar em desistir de tal empresa, nem mesmo temporal que de surpresa se possa transformar em ameaça. Não há qualquer terror no fim do mundo, nem há monstrengo ou mal no mar profundo que faça desistir a marinhagem. Nem há corsário, mouro ou holandês, ou medo de naufrágio alguma vez que façam cancelar esta viagem.